Então vamos lá, eu vou dar um zoom aí pra vocês conseguirem enxergar. Primeiro a gente começa fazendo um círculo e traça uma linha no meio. E depois a linha dos olhos, que são duas linhas na horizontal. E aí não tem mistério, é só demarcar até onde vai o queixo, pro rosto não ficar compridão também. E aí, feito isso, a gente começa a dar o formato do rosto. E agora no corpo é o seguinte, eu sempre falo pra vocês usarem quadrados, no caso cubos, né? Só que dessa vez eu decidi fazer um negócio diferente. Ao invés de quadrados, eu usei círculos. É bem simples, você desenha um círculo, depois você desenha outro círculo embaixo e você conecta eles. E você pode brincar com diferentes posições, da mesma forma como a gente fazia com os cubos. Então, voltando aqui pro desenho do Gojo, como é que a gente replica isso? Bem simples, a gente faz um círculo maior, que é o círculo do tronco, e depois o círculo menor, que é o círculo do quadril. Se fosse uma personagem feminina, esse círculo seria maior. O círculo do quadril seria maior. No caso do corpo masculino, a gente vai usar um círculo menor para a cintura. Ainda mais, esse é um ponto importante, se tratando de um personagem mais shapeado, a cintura naturalmente vai estar mais fina. Normal. Depois disso é só fazer o pescoço sem mistério, um traço de cada lado, só toma cuidado com a grossura, não ficar muito fino ou grosso demais. E em seguida a gente começa a demarcar os ombros. Sem mistério é só fazer um círculo de cada lado. E como o outro ombro tá meio escondido, a gente faz isso com círculo também, deixei ele um pouco mais atrás. E aí, só por desencargo de consciência, eu fiz essa linha curvada, pra ter uma noção da inclinação que o corpo tá fazendo, né? Essa linha aí seria um guia pra mim. E agora a gente vai desenhar as pernas, que não tem mistério, a gente vai sempre pensar em cilindros quando for fazer, e eu deveria ter feito elas um pouquinho maior, porque esse é um desenho que tá em perspectiva, a gente tá olhando ele de baixo pra cima. Então, pela lógica, as pernas estariam maiores, por causa da perspectiva. Mas não dá nada não. Só tome cuidado com essas proporções quando vocês forem desenhar a perspectiva. E aí nos braços, a mesma coisa, eu já começo a esboçar o movimento que ele tá fazendo de um jeito bem simples. Eu faço uma linha, depois eu faço um círculo pro cotovelo e aí depois eu finalizo puxando outro traço, do antebraço no caso. E aí no outro braço a mesma coisa, eu puxo uma linha, depois um círculo representando o cotovelo, aí depois o outro traço representando um antebraço. E agora o pesadelo de muita gente, desenhar mãos, e a gente vai fazer o seguinte. Primeiramente a gente começa fazendo meio que um retângulo, mais ou menos. É um formato parecido, esse daí que vocês estão vendo, que vai ser a base pra gente fazer os dedos. E inclusive o inteligente aqui tava gravando errado. A câmera pegou só uma parte enquanto eu tava desenhando a mão ali. Mas não tem problema, a gente apaga e refaz de novo pra vocês conseguirem ver também. Refaz de novo até que é uma boa frase, né? Quando eu vou desenhar os dedos, eu gosto de separar eles em dois quadradinhos. Não é nem separar pelas falanges, né? Que falanges são 3. Eu gosto de separar em 2 quadradinhos, que eu particularmente acho mais fácil. E a gente faz isso em ambas as mãos. Só toma cuidado pra não deixar os dedos finos demais ou grossos demais. Esse é o maior cuidado que você tem que ter aqui. Cuidado esse que eu não tive muito, esse dedo mindinho acabou ficando fino demais. Mas tá tranquilo. Nos braços a gente segue a mesma lógica das pernas, a gente vai manter um objeto cilíndrico. Se você quiser, você não precisa esboçar, fazer esse cilindro, você pode ir direto e fazendo os músculos logo de cara. Se você for alguém mais iniciante, eu recomendo que você faça o esboço antes de ir direto pra anatomia. Como eu fiz no outro braço eu já fui direto pra anatomia, sem fazer o cilindro. Por quê? Porque sim, porque eu quis. Próximo passo é o rosto, e primeiramente a gente vai no nariz, começar pelo nariz, já que é ele que divide o rosto. E agora para fazer os olhos é o seguinte. Primeiramente você faz 2 linhas na vertical para definir a largura dos olhos. E evidentemente que o olho direito ele vai estar maior do que o olho esquerdo, porque o olho esquerdo ele tá metade coberto, porque o rosto dele tá meio de lado. Aí feito isso, você já tem 90% do caminho andado. É só começar a dar o formato dos olhos, colocar íris, os cílios. Não é difícil de fazer. Depois quando você faz essas 2 linhas fica bem intuitivo. Aí depois é só fazer a boca, não tem mistério nenhum. E aí você finaliza os olhos, colocando os cílios, as pálpebras, as sobrancelhas e por aí vai. E vamos lá, o próximo passo agora vai ser o cabelo. E a gente começa essa parte delimitando a raiz do cabelo, que pode não parecer, mas é importante. Às vezes o pessoal coloca a raiz do cabelo, sei lá, muito perto da sobrancelha e fica parecendo que o personagem perdeu a maior parte do cérebro. Então é bom fazer isso antes pra ficar proporcional depois. Relaxa, isso daí é uma coisa que eu já fiz muito também. É uma coisa que pode parecer boba, mas não é. Então fiquem atentos nisso. Em seguida, você faz um círculo em volta da cabeça pra delimitar a altura até onde vai o cabelo, meio parecido com aquelas toucas de salão de beleza, sabe? Que a mulherada coloca, fica horrível, mas é isso aí que eu quero que vocês façam. E a partir disso a gente começa a puxar os fios de cabelo, seguindo o sentido, tá? Que nesse caso tá da direita pra esquerda. É bom você seguir um sentido de onde o cabelo tá indo. Isso daí não é só pra cabelo, mas é pra pelo no geral. Aí eu só fiz algumas pequenas alterações no rosto, que no caso a gente tá enxergando o personagem de cima, aliás, de baixo pra cima. É um desenho que tem um pouco de perspectiva. E essa perspectiva não é só transmitida através
apenas do corpo do personagem, mas também do rosto. Então o que eu fiz, eu coloquei o nariz e a boca um pouco mais pra cima, pra dar esse efeito que a gente tá enxergando de baixo pra cima. E agora, finalmente, a gente vai pra parte da anatomia. E aqui tem muita coisa interessante pra gente observar. Vamos lá, nessa imagem meramente ilustrativa, dá pra gente observar algumas coisas. Primeira coisa que eu já queria destacar e que eu errava muito nos meus desenhos antigos é a posição do peitoral. Como vocês podem ver, o peitoral ele é bem conectado com o ombro. E eu não tinha essa noção de como um grupo muscular se conectava com o outro. No abdômen, você reparou que tem 4 gominhos, tem 3 ali menores e o quarto bem maior, chegando até ali na parte da pelve. Então vamos voltar pro desenho e aplicar essas coisas que eu falei pra vocês. Aí no peitoral aquela coisa, ele se conectando com o ombro, só toma cuidado pra não exagerar no tamanho. E não tem segredo, cara, se você tiver algumas noções básicas de anatomia, não precisa de decorar todos os músculos do corpo, até porque você não é médico, eu acho, sei lá, vai que você seja. Mas pra desenho, você tendo algumas noções básicas já ajuda pra caramba. E aí eu já fui fazendo a silhueta do corpo, apagando aqueles traços de esboço, aqueles círculos e tudo mais. Eu também já fui fazendo a linha da faixa, que eu recomendo você fazer ela antes de começar a fazer o abdômen, pra na hora quando você for desenhar o abdômen, você acabar não descendo demais. A faixa é meio que, aquela linha da faixa é meio que um delimitador. E é o seguinte, eu vou deixar vocês com um time-lapse dessa parte de eu fazendo a silhueta e reforçando o traço, que aqui não tem muita coisa que eu possa falar, e daqui a pouco a gente volta. Muito bem, a parte superior do personagem já foi, agora vamos para a parte inferior. Começando pela faixa, que não tem mistério nenhum, é só você fazendo ir parte por parte. Ou seja, a parte da faixa que tá mais na frente, a parte que tá mais no fundo, mais atrás. Aí você vai separando ela pedacinho por pedacinho, que assim você não se perde. E eu uso esse macete tanto para cópia quanto também para desenho de imaginação. E agora na calça é o seguinte, na imagem de referência, a calça tá cheio de dobras, o que não é muito realista. Se vocês repararem uma calça na vida real, ela não tem esse tanto de dobra, na verdade é uma linha bem reta até. Geralmente ela dobra nas articulações, quando elas dobram. Aí também veio o nome, dobra da roupa, já é autoexplicativo. Eu quis deixar uma coisa mais cartunesca porque eu curto esse estilo também. Mas aí fica ao seu critério, se você vai mudar o que tá na imagem ou não. Vai deixar com uma pegada mais realista ou mais cartunesca. Aí é você que decide. E agora só ficou faltando finalizar o desenho. E eu finalizo ele com o lápis 6B. Tive um pouco de dificuldade de focar na câmera, normal. Mas eu usei o lápis 6B meio que pra fazer uma line art, pra finalizar o desenho mesmo. Ela dá uma outra cara no resultado final. E bom, rapaziada, é isso, o processo do desenho foi esse, claro, aqui de uma forma bem resumida, mas eu espero que tenha dado pra passar tudo de um jeito mais claro possível pra vocês. E claro, esse foi um desenho feito inteiramente a lápis, mas se você também quiser aprender a colorir e não apenas fazer o esboço, eu também vou estar deixando o link aí na descrição. É um curso que, caso você não goste, você ainda vai ter 7 dias de garantia. Para os interessados, primeiro link aí embaixo. Bom, rapaziada, é isso, vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima. Fui!